Hoje vamos falar da importância dos 5R para o sobrevivencialista. Você já parou para pensar no significado dessas 5 letrinhas? Hoje nós pretendemos falar sobre os 5R, sobre a ótica do sobrevivencialista. Então, todo mundo já viu por aí em algum artigo ou na televisão, né? Falar sobre os 5R. Ah, os 5R, os 5R. E fica na cabeça da gente que é uma maneira ou de se organizar, ou é uma maneira de se economizar recursos, etc. E quando entra na parte de economia de recursos, começa a interessar para o sobrevivencialista. Então, por que interessa para a gente? Primeiro, os recursos, hoje em dia, sem nenhuma crise grande, são finitos. Ou seja, uma hora os recursos acabam. Tá? Não é porque acaba de ser produzido, é porque de repente você não está recebendo na tua região um certo tipo de suprimento, de recurso, foi interrompido temporariamente, ou porque são recursos realmente escassos no mundo como um todo, ou porque a indústria no Brasil deixou de produzir, então passa a ser mais difícil se obter aquilo. Então, os recursos são finitos. Mais um momento de crise, nós temos um outro agravante, é que os recursos passam a ser escassos. Nós já conversamos sobre isso em vídeos anteriores. Eu já falei que se nós tivermos uma parada da indústria por algum tempo, nós deixamos de ter metal, plástico, tudo aquilo que faz parte da do nosso dia a dia. Né? Eu deixo de ter tecido para fazer roupa, por exemplo, uma coisa que a gente não pensa muito. Então, o que acontece? Essa mentalidade 5R, ela deve estar presente no nosso dia a dia. E o que são esses 5R? O primeiro deles é o repensar. Então, se eu paro para sair do automático, tiro a minha vida do automático e passo a pensar de forma racional aquilo que me cerca, os meus, os meus hábitos, as minhas atitudes, eu vou diminuir o consumo de recursos, né? Então é aquele que, para escovar os dentes, por exemplo, deixa a água ligada enquanto está escovando os dentes. Tem um monte de água indo pelo ralo. Né? Eu lembro bem que uma vez, durante o curso de operações na Caatinga, na volta do curso, né, depois da gente passar ali uma semana e pouco ali, com uma sede muito grande, o curso ele é bem puxado e tal, um dos integrantes ali falou assim, quero ver quem é que vai escovar o dente com a torneira aberta, né? Quer dizer, lembrando a gente do sofrimento que nós passamos, entre aspas, né, durante aquele período do curso pela escassez de água. Então, as coisas têm que incorporar para a gente no dia a dia. Tá? Isso significa que você, ao incorporar o repensar, você está começando a se preparar. Porque o primeiro passo para o sobrevivencialista é a mentalidade. Ele tem que ter a mentalidade 24 horas por dia. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui. Nós fizemos aqui o nosso livro, Noções Gerais de Sobrevivência. E ele é o livro que vai falar sobre mentalidade. Então, vai aí na descrição, tem lá no link, adquira o seu. Então, mentalidade é aqui, Noções Gerais de Sobrevivência. O primeiro R, então, é o repensar. Repensar o que estou fazendo. Eu preciso ter isso? Eu posso melhorar isso? Eu posso gastar menos? Como é que eu posso fazer? É o repensar. O segundo é você tomar atitude. Não, eu vou recusar tal coisa. Eu recusando tal coisa, eu vou estar economizando recursos como um todo. Vejam que, por enquanto, esse repensar, o recusar, ele está sendo pensado no seu entorno, né? Na sociedade, na humanidade, é um pensamento nesse sentido. Ou seja, eu recuso aquilo que não deve ser utilizado. Vou dar um exemplo. Sacolinha plástica do supermercado. Nós já sabemos que é bem polêmico, isso aí foi falado várias vezes. Ah, não, sacola reciclável. Não, mas a sacola aqui é biodegradável. Então, tudo isso aí já tem essas discussões na internet. Mas quando eu recuso uma sacola de supermercado, simplesmente porque, não, eu comprei uma caixa de leite. Eu levo na mão e boto no carro. Então, eu estou recusando me utilizar de um recurso desnecessariamente. Tá?
Mas eu posso também pensar em reduzir, já que eu não posso ficar sem aquele recurso. Exemplo, se eu preciso da sacolinha do supermercado com uma certa regularidade para colocar o lixo do banheiro, todo mundo faz isso, pega a sacola do supermercado para botar no lixo, né? A gente brinca, fala, não, todo pobre faz isso, mas na verdade muita gente faz isso, não é só pobre não, muita gente faz isso por uma necessidade desse saco plástico. Por exemplo, se eu tenho algum animal de estimação em casa, um pet, eu preciso de saco plástico para catar os seus dejetos, então, ou se eu saio na rua e vou catar os dejetos do pet, que seja, algum plástico eu vou precisar. Eu não preciso, talvez, de um monte de sacola plástica, mas um pouco. Então, às vezes eu pego no supermercado, às vezes não, eu reduzo a utilização. E aquele material que eu peguei, eu vou reutilizar. É o quarto R. Então, reutilizar tudo que você puder. Simplesmente não use e joga fora. Use e guarde. Houve um momento que eu era conhecido aqui em casa como o maluco das garrafas. Então eu estava atrás de garrafa PET desesperadamente para poder montar minhas preparações. Eu montei as minhas preparações para o tempo que eu achava interessante. Depois eu juntei mais um monte de garrafa, o suficiente para fazer o dobro, e parei. Falei, não, agora eu tenho o suficiente para poder fazer, refazer, fazer mais. Então eu dei uma parada, certo? Mas eu juntava garrafa PET de outras pessoas, conversei com amigos, vem cá, você usa esse tipo de garrafa aqui? Eu gostaria desse padrão. O cara, não, eu uso, eu tomo esse suco, então vamos lá, me passa. Tá? E assim por diante. Então, o reutilizar. Tudo que vem para casa, eu guardo. Por exemplo, eu estou num período agora do maluco das latinhas, guardei muita lata, já está na hora de parar também, certo? Já o que eu precisava de lata para poder até fazer os vídeos da Sobreviva ou para poder fazer minhas preparações, eu já tenho o suficiente. Então, parei. Mas por um tempo eu juntei. E o último R é o reciclar. Então você pegar o que você tem e transformar em outra coisa. Por exemplo, nós já fizemos um vídeo aqui que falou sobre fazer amarrações, utilizar-se de cordas, barbantes, etc. E eu falei de uma maneira de você cortar as garrafas PET para poder fazer uma corda um cordão bem forte para poder fazer a amarração. Isso é uma maneira de reciclar. Eu posso, por exemplo, pegar um monte de sabonete usado, né? Todo mundo sabe disso, eu coloco em banho-maria, derreto e faço um novo sabonete, talvez para ficar no quintal, para lavar uma mão quando está trabalhando lá fora, alguma coisa assim. Então, a reciclagem do material é você transformar aquilo numa outra coisa ou na mesma coisa, mas de maneira consciente, é o último dos R's. Eu ressalto que o reutilizar e o reciclar são os dois mais importantes para o sobrevivencialista. Por quê? Porque através da sua criatividade, tá, ele vai poder trabalhar com diversos materiais. A criatividade ela é inerente ao brasileiro, mas eu conheci um outro país também que ficou muito claro para mim a criatividade, que foi o Uruguai. Eu estive no Uruguai numa missão e eu percebi lá que eles também se preocupavam bastante com essa parte de criatividade e reciclar as coisas. Então eles tiveram por muito tempo o comércio exterior fechado e eles não tinham peça para os carros. Então os uruguaios são excelentes torneiros mecânicos. Ou seja, eles fabricam peça com muita facilidade, mas peças às vezes até complexas, né? Tipo registro de torneira, coisa assim, tá? Então, a criatividade sempre será uma vantagem para o sobrevivencialista. E por último, cuidado com acumulação em demasia. Como eu falei, eu passei um bom tempo colecionando garrafa. A hora que eu cheguei no suficiente, no meu objetivo, eu parei. Mesma coisa a lata. Uma série de latas, parei. Então hoje, se eu precisar de uma lata, eu tenho. Se eu precisar de uma garrafa, eu tenho. Mas isso está num espaço limitado. Ok? Então é isso aí. Os 5 R's são muito importantes para o sobrevivencialista. Prepare-se e sobreviva.